na parte de quinta-feira, a seiva. Que seiva? O Espírito Santo. É isso que nós de Laodiceia precisamos, o colírio do Espírito Santo, a seiva do Espírito Santo. Essa é uma mercadoria que está sendo oferecida por Jesus para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. Permanecer em Cristo pode às vezes parecer uma das tarefas mais difíceis da vida. Sabemos que é disso que precisamos, mas a correria do dia a dia nos arrasta e tudo parece pesado demais. Esse tipo de religião vira uma rotina árdua porque se concentra no exterior e não no que está no coração. Nada poderia estar mais distante do que Deus deseja, um relacionamento de amor, não apenas de regras. É um vínculo que nasce de decisões conscientes. Ele nos escolheu primeiro e nossa resposta nasce do amor e da liberdade. Às vezes, estamos apenas parcialmente ligados à videira, mas não nos ligamos a ela de todo o nosso ser. Vamos à igreja, nós oramos, nós cantamos hinos, tentamos viver de maneira correta, mas por dentro nos sentimos secos e esgotados. Nós somos mais ou menos cristãos. Nós estamos ligados à videira mais ou menos, mas mais ou menos significa menos. A verdade é que não conseguimos permanecer em Jesus por conta própria, assim como um ramo não consegue se conectar sozinho à videira. Foi Deus quem nos amou primeiro. A iniciativa foi sempre de Deus. Foi Ele que deu o primeiro passo em direção a Adão e Eva no Jardim do Éden, gritando e chamando: onde está você, Adão? Sempre que respondemos, apenas reagimos ao que Ele já fez por nós. Jesus já morreu por nós. Temos que responder o amor de Jesus já provado na cruz. Observando como a videira atravessa o inverno, descobrimos uma verdade fascinante. Os brotos ficam desidratados no inverno e se isolam do sistema do crescimento até a primavera. Quando o solo aquece e as raízes absorvem água, a seiva sobe pelo tronco, alcança os brotos e inicia um novo ciclo de vida. Sem essa seiva fluindo, não existe crescimento. A seiva da videira é o Espírito Santo na nossa vida. Podemos ser como um ramo seco, sem vigor, mas quando decidimos passar tempo com Jesus, o Espírito Santo flui em nós como a seiva que vem das raízes e nos leva à vida. De modo que começamos a crescer e produzir frutos. Da mesma forma que precisamos decidir conscientemente permanecer em Jesus, devemos pedir que o Espírito Santo, a seiva do Espírito Santo, seja derramado em nossa vida. Meu querido irmão, Lucas capítulo 11, verso 13. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 11 e o verso 13. Aqui diz: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você que é mau, eu que sou mau, nós gostamos de dar coisas boas para os nossos filhos. O Pai Celestial, muito mais. Ele dará o quê? O Espírito Santo para quem? Para quem pedir, para quem buscar. O Espírito Santo é concedido proporcionalmente ao seu pedido, à sua busca. Portanto, meu querido irmão, esse texto de Jesus mostra que o Espírito Santo está disponível, porque ele disse: eu irei, mas eu enviarei o Espírito Santo, para que ele esteja com vocês para sempre. Mas não é algo automático, é algo que resulta de um relacionamento íntimo com Jesus diariamente. É o Espírito Santo que promove nosso crescimento espiritual e garante que estejamos realmente vivos e conectados à videira. Por isso, devemos pedir todos os dias a seiva do Espírito Santo. Ele está conosco aqui na terra para cumprir 4 propósitos. Primeiro, o Espírito Santo é o nosso consolador, confortador, guia-nos em toda a verdade.
Segundo, revela Jesus para nós. Implanta em você a mente santa de Jesus. Terceiro, convence-nos do pecado. Somente o Espírito Santo nos convence da transgressão dos mandamentos de Deus. Quarto, guia-nos em toda a verdade, não num pedacinho da verdade. Ele nos guia em toda a verdade. João 16:13. Portanto, meu querido irmão, depois de Jesus Cristo morrer por nós e subir ao céu, depois da morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, o maior dom é o dom do Espírito Santo. Porque Jesus quer viver em você e em mim, mas para isso é necessário o Espírito Santo. É o Espírito Santo que implanta em você a mente santa de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que vive nos salvos, nos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Somos templos do Espírito Santo. Meu querido irmão, como as ações do Espírito Santo podem transformar seu relacionamento com Deus? Depois de Jesus Cristo, o maior dom de Deus para o ser humano é o Espírito Santo. Ele foi derramado sobre a igreja no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu do céu sobre os apóstolos, mas o Espírito Santo continua sendo derramado. E Jesus Cristo quer dar o Espírito Santo para você. Ele oferece para você o ouro provado no fogo, que é o amor verdadeiro. Ele oferece para você vestes brancas, que são a justiça de Cristo imputada a você e comunicada a você. Ele oferece para você também o colírio do Espírito Santo, a seiva do Espírito Santo. Precisamos dessas mercadorias celestiais que nos são oferecidas gratuitamente por Jesus Cristo. Aposse-se delas. Seja batizado pelo Espírito Santo hoje, amanhã, cada dia, diariamente, batizados pelo Espírito Santo, incendiados pelo Espírito Santo, proclamando o alto clamor para a salvação desta grande multidão que ainda está em Babilônia. Somente aqueles possuídos pelo Espírito Santo poderão proclamar: sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero em Babilônia. Deus quer usar o remanescente fiel, incendiado pelo Espírito Santo, para proclamar as 3 mensagens angélicas. E Deus está chamando você para cumprir esta missão. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos buscando o Espírito Santo prometido por Jesus. E é em nome de Jesus que clamamos: batiza-nos com o Espírito Santo, a chuva temporã e a chuva serôdia. Batiza-nos e faze-nos proclamadores do alto clamor, proclamadores das 3 mensagens angélicas. Jesus Cristo, volte logo nos buscar. Em teu nome que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.